A falta de estrutura do setor de saúde mental em Cachoeira do Sul tem dificultado muito a vida dos pacientes que dependem de agendamento de consultas, acompanhamento e até de diagnóstico. Nós vamos mostrar a história de pelo menos duas pessoas que dependem desse atendimento e estão completamente às escuras porque desde o início do ano não tem mais esse suporte aqui na cidade. Então, qual é a grande dificuldade? Você começa a fazer um tratamento, você dá sequência àquele tratamento, você vai ali direitinho nos dias marcados, e aí quando você chega lá, você já não, o profissional já não está mais lá. Aí tem que passar você para outro profissional, e aí isso vai se estendendo. Esse relato da Rosélia faz coro ao de outras mães, que, assim como ela, também foram vítimas do encerramento repentino dos serviços de atendimento em saúde mental aqui em Cachoeira do Sul. Ela é mãe do Gabriel, de 14 anos, que era acompanhado no CAPS-I. Ele não tem um diagnóstico fechado. Começou o acompanhamento em 2023 e estava fazendo terapia com a psicóloga para controle de ansiedade. Quando o agendamento com o neurologista estava prestes a sair do papel, o serviço foi interrompido. A mãe relata que o Gabriel não consegue avançar no desenvolvimento escolar e tem crises de ansiedade e bloqueios bem severos. Hoje ele está no 6º ano do ensino fundamental. O que nós precisamos? Eu falo nós no sentido geral. Nós, mães, precisamos para os nossos filhos, que passam, assim como eu, pelo processo que o meu filho passa. Nós precisamos de uma avaliação de um neuro, que é muito importante esta avaliação. Somente um neuro poderá realmente diagnosticar o que o meu filho tem. Porque este bloqueio do meu filho de não conseguir ir à escola, de não conseguir assimilar o básico do básico, sendo que em outras áreas, em outras atividades, para ele é normal. O bloqueio está ali, é na escola, o bloqueio é na aprendizagem. Essa é a minha grande preocupação e eu já tenho batido em cima disso, não é de hoje. E até não só por mim, pelo meu filho, mas por tantos, né, outros que passam pela mesma dificuldade, que são chamados de burro, que são chamados de preguiçosos porque não vão à escola, porque é preguiçoso. Uma criança preguiçosa que levanta às 6 horas da manhã, que toma banho e se arruma para ir para a escola. Quando chegava na hora de ir para a escola, tinha aquele bloqueio, ele não conseguia. Isso só quem está junto sabe. E não é assim, ele não quer ir para a escola porque ele é preguiçoso, ele não quer ir para a escola porque ele não tem vontade de aprender. Não, ele tem muita vontade de aprender. Ele é inteligente, ele é esforçado, mas ele não consegue. O Gabriel não quis gravar a entrevista, mas ele aceitou conversar comigo. Me disse que tem vontade de ir à escola. E nas raras vezes em que ele consegue chegar no colégio, depois que o estresse e essa ansiedade passam, ele até se sente bem. Mas tudo volta a ficar complicado quando ele percebe a dificuldade de entender os conteúdos. Nas palavras dele, é como se algo prendesse ele muito forte. O ponto da questão é que ele se sente sufocado. O ponto da questão é tu não conseguir ler, é como se tu não soubesse ler. Como se tu não soubesse ler, entendeu? Mas ele foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado. Já para o Alisson, a situação é bem pior. Ele tem já um diagnóstico de transtorno bipolar, ansiedade e depressão. E com a interrupção do tratamento, ele chegou a tentar suicídio. No início do ano agora que o pessoal do CAPS ali, eles agora nesses dias aí eu fui tentar consulta ali e não consegui consulta, infelizmente, né, com o psicólogo. Infelizmente eles não quiseram me dar essa consulta, não trataram o meu caso como um caso essencial, né, como coisa assim, né, que podia ser ajudado, né, porque eu já tive algumas crises assim de ansiedade, essas coisas do tipo no decorrer do tempo, né? E aí é importante ter, assim, no caso de nem que seja de um dia para o outro, um profissional que seja para me acompanhar. Me sinto mal, eu não consigo me concentrar, fazer nada, eu me sinto ansioso.
Já algumas vezes também já tentei até suicídio, também foi horrível para mim. Alguns casos que aconteceu de eu ter tentado isso foram situações ruins na minha vida que me deixaram assim, já passei por momentos muito ruins, situações assim delicadas, digamos, né? E que acabou de uma certa maneira mexendo com o meu psicológico, mexendo comigo, assim, situações que foram desorganizadas, saíram fora do meu controle, alguma coisa que me atingiu, sabe? O Alisson depende de acompanhamento permanente, usa medicações controladas de uso contínuo. Os remédios, quando estão disponíveis, ele consegue na rede pública. E as receitas, ele me falou que também ainda consegue no CAPS 2. Mas o acompanhamento, esse que para ele é essencial, já não tem mais. Tá faltando profissional para ser, assim, modo de dizer, melhor atender o pessoal, né? E o tratamento eu tive bons profissionais ali, bons psicólogos ali também. Teve pessoas que fizeram um bom trabalho, mas agora esse pessoal não está mais ali e eu me sinto meio desamparado em relação a isso, que eu preciso continuar fazendo um acompanhamento, tratamento, tomando os remédios, fazendo o exame continuamente, né, para verificar a quantia de remédio que eu estou tomando, as quantidades de substâncias que eu estou ingerindo, né, para tratar melhor o meu caso, né. Acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, mas eram esses acompanhamentos que eu fazia, né, no caso. Esses acompanhamentos que eu ainda gostaria de continuar fazendo, porque para mim é uma coisa importante, é vital cuidar da minha saúde, que esse tratamento me mantém bem e eu estando com esse tratamento em dia eu consigo fazer várias coisas tranquilamente. O Alisson entende a gravidade da condição dele e a necessidade do acompanhamento. Ele relata que em dias de crise, muitas vezes, opta por fazer longas caminhadas para tentar acalmar um pouco a mente, mesmo sabendo que não é isso que vai conter essas crises. Por fim, ele faz uma analogia perfeita para explicar o que precisa para tentar se manter bem e com a doença sob controle. É tipo como se fosse um carro sem revisão, né? Um carro sem revisão, sem manutenção, o carro vai dar problema. É a mesma coisa, sem ter um tratamento, sem ter uma avaliação, uma consulta médica, assim, no caso, de tempos em tempos avaliando o que eu estou tomando, um profissional me acompanhando como tinha antes e era bom serviço prestado antes, seria ruim e indispensável para mim, no caso. Em contato com a Secretaria de Saúde, a produção do NT Sul não obteve um retorno sobre o encerramento desses serviços no CAPS-I e sobre as dificuldades de atendimento no CAPS 2, expressados por esses 2 casos relatados na reportagem. A única resposta obtida foi por meio da assessoria de comunicação em conversa no WhatsApp, em que é dito, abre aspas, não tem como CAPS-I falar de um atendimento na TV que não existe atualmente na unidade, porque as pessoas ficarão com essa referência, fecha aspas, confirmando, portanto, que, de fato, o atendimento não existe mais. Já sobre o atendimento no CAPS 2, não há contraponto da saúde municipal, já que o novo secretário ainda não aceitou conceder entrevista à imprensa e não foi indicada qualquer pessoa para se manifestar sobre o assunto. Sobre o secretário, ele estipulou um prazo de 30 dias desde a posse para se situar da situação da pasta. Lembrando que a posse ocorreu no dia 5 de março.